Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, o Evangelho de Marcos, o seu primeiro capítulo. Nós faremos a leitura desse livro do verso 1 até o verso 8. E nessa primeira exposição, ela vai ser uma exposição introdutória e que nós vamos praticamente ficar no primeiro verso, tentando dar uma visão de todo o livro de Marcos. Eu, quando começo a exposição de um livro, eu sempre tenho a dificuldade em iniciá-lo. O início é sempre difícil. Mas aí depois, quando você já está familiarizado com o livro, isso dá mais facilidade, no desenvolvimento da exposição. Então, essa nossa primeira exposição é uma exposição introdutória. Diz assim a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo e trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer mais uma vez pela graça e pela bênção que é dispor a tua palavra ao teu povo. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja nos abençoando nesse trajeto, nessa caminhada no Evangelho de Marcos, abrindo os nossos olhos, ó Senhor, para as realidades que estão ditas aqui, Senhor, na tua palavra. E que possamos contemplá-la com os nossos olhos, com os olhos da fé, e que essa exposição, Pai, possa fazer que o nosso amor, a nossa devoção, o nosso entendimento, o nosso coração se derrame diante do Senhor, Pai. Fala o coração da tua igreja, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu gostaria de primeiro situar os irmãos no livro como um todo, nesse Evangelho como um todo. O Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito e o segundo livro do Novo Testamento. O primeiro livro foi Gálatas. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como sinóticos porque apresentam muitas semelhanças nos fatos que são narrados. E aí nós podemos perceber nesses fatos narrados que ele é uma espécie de biografia da vida de Cristo, diferente de João Batista, que destaca alguns fatos isolados da vida de Jesus. No caso de Marcos, o escritor desse evangelho foi João Marcos. Ele é conhecido como Marcos, mas o seu nome era João Marcos, o mesmo que é citado em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, quando Paulo escreve a Timóteo e diz assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. No final da carta do apóstolo Paulo, ali no 2 Timóteo, ele cita Marcos, porque Marcos fazia parte do círculo dos apóstolos. Marcos também é citado lá em Atos, capítulo 12, verso 12, como filho de Maria, dona da casa em que a congregação dos discípulos se reuniam. Ali naquele momento em que Pedro sai da prisão e eles se reúnem para orar, eles estavam ali naquela casa, era a casa de Marcos. Lá no capítulo 12 de Atos 12,
12:12, diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas congregadas oravam ali. É esse mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Anteriormente, Marcos tinha sido o motivo da separação de Paulo e Barnabé no começo das suas viagens missionárias. Por quê? Porque ele era um companheiro e discípulo dos apóstolos. Ele viajava e pregava juntamente com esses que pregavam o Evangelho. Ele acompanhava essa comitiva, provavelmente também ali pregando o Evangelho. E aqui nós temos alguns relatos ali em Atos da presença de Marcos nessa a comitiva dos discípulos, lá em Atos capítulo 12, verso 25, abram aí. Diz assim: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Lá em Atos capítulo 13, verso 13, diz assim o livro de Atos: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E aqui esse João aqui é Marcos. E esse foi um dos motivos pela disputa, ou pela discussão, pela briga, vamos dizer assim, pela separação de Paulo e Barnabé, porque Paulo queria ir por um destino com Barnabé e Barnabé queria levar Marcos. Mas Paulo não queria levar Marcos consigo. Por quê? Porque num determinado momento da viagem ele os abandona, como nós lemos aqui no verso 13 do capítulo 13. E aí em Atos 15, 36 a 41, nós temos aí essa diferença, entre Paulo e Barnabé, e eles se separam. E nessa separação cada um vai para um lado. Diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, cognominado chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Lá em Colossenses, capítulo 4, verso 10, a palavra do Senhor cita também João Marcos, quando diz assim: saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E lá em Filemão, capítulo 24, diz assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. João Marcos era um discípulo dos apóstolos, e num determinado momento houve aí entre Paulo e Barnabé uma discussão, e nós não sabemos porquê, mas João Marcos ele se aparta deles e volta para Jerusalém num determinado momento, e Paulo não queria levá-lo numa outra viagem missionária. Nós não temos muitos detalhes a respeito disso, mas parece que dentro de uma linguagem mais coloquial, João Marcos pisou na bola. Mas percebam que essas coisas ficaram para trás, porque mesmo o apóstolo Paulo reconhece na pessoa de Marcos a utilidade dele para o ministério, como ele fala lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Provavelmente Marcos deve ter reconhecido que pisou na bola. Não sei o que aconteceu, a escritura não é específica nisso, mas ele provavelmente se arrependeu do erro, da atitude dele, e volta atrás, e Paulo reconhece nele um grande companheiro de viagem nas suas missões em levar o Evangelho. Ele era um dos cooperadores. Marcos era um companheiro de viagem dos apóstolos de Paulo e um dos discípulos dele. E nós vamos perceber que o livro que ele escreve a partir do relato de
Pedro. E aí nós nos voltamos para o propósito do livro. Provavelmente Marcos escreve esse evangelho a partir do testemunho de Pedro, que lhe oferece informações precisas a respeito de Jesus. E é interessante também observar que a forma de organizar os relatos da vida de Jesus se dava por meio de um arranjo tópico. Ou seja, não registrava necessariamente os relatos da vida de Jesus por meio de acontecimentos cronológicos sequenciados. E Marcos faz isso. Marcos faz um arranjo tópico da biografia de Jesus, e essa maneira de registro utilizada naquela época, é por isso que às vezes você vê alguns, se você junta, por isso que eles são chamados de sinóticos, se você junta os 3 evangelhos, você vê que existem hiatos. Marcos fala sobre uma realidade e aí pula, e aí você vê esse pulo, por exemplo, em Mateus ou em Lucas. Como aqui ele começa o seu evangelho a partir do batismo de Jesus, ou seja, da pregação de João Batista. Você vê Mateus falando da descendência do nascimento de Jesus, Lucas também. Por isso que eles são chamados sinóticos, porque eles falam desses relatos. Mas a perspectiva de Marcos, como também dos outros, não era fazer uma sequenciação cronológica, mas tópica da vida e da narrativa do Senhor Jesus com um propósito. Porque essa maneira de registro, que era muito utilizado naquela época, fazia com que a ênfase narrativa não estivesse sobre os fatos em si, mas para o que eles apontavam. No caso, Marcos relata esses fatos históricos da vida de Jesus para cumprir o propósito do livro que escreveu. E que propósito é ele? Provar que Jesus é o Messias, ungido, e de modo mais específico que ele é o servo sofredor, citado em Isaías 52 e 53, porque até aquele momento, creio eu, os judeus pensavam que o servo sofredor era Israel, era o povo de Deus, e atribuíam as profecias do servo sofredor a Israel, mas não entendiam muitos que esse Israel era o próprio Cristo. O verdadeiro Israel era Cristo. E quando o povo de Deus assumia essa forma do servo sofredor, ele era um tipo de Cristo representado ali na vida deles, apontando para aquele que viria. Ele é o servo sofredor, e Marcos prova isso. E além disso, Marcos prova que ele é o Filho de Deus. E aí, dentro dessa perspectiva do livro, entende-se que Marcos serviu de fundamento e consulta para os outros 2 evangelhos, Mateus e Lucas. Mas para quem o livro de Marcos apontava? A maioria dos estudiosos concorda que Marcos escreveu para leitores gentios, provavelmente em Roma. E por que isso? Porque o evangelho de Marcos traz vários latinismos, são construções e vocabulários próprios do latim, bem como a tendência de traduzir palavras do aramaico para os leitores de fala grega, que não estavam muito acostumados com essa língua, o aramaico e o hebraico, que era a língua dos judeus. E aí você vê isso em determinados textos, como Marcos capítulo 5, verso 41, que ele tem a necessidade de explicar esses vocábulos aramaicos e hebraicos, quando ele diz assim: tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando. Então entende-se que Marcos estava escrevendo para um público que não tinha um conhecimento profundo do aramaico e do hebraico, ou seja, as línguas originais ali do Velho Testamento. E a estrutura, aqui nós temos o prólogo, que vai do verso 1 ao verso 15. E ele tem uma estrutura que eu gostaria de apresentar aos irmãos. Ele começa com uma introdução, que vai do verso 1 ao verso 3, onde o ponto central do Evangelho é declarado: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o ponto central do Evangelho. E o mensageiro messiânico é apresentado, os versos de 1, verso 2, 3 e 4. E a partir do verso 4 nós vemos o ministério de João,
dos versos 4 ao verso 11. No verso 3 nós vemos o batismo, no verso 9 ao verso 11 nós vemos o batismo de Jesus, e por fim, nos versos 12 e 13, a tentação de Jesus, e finalizando esse prólogo, a chegada a Galileia e a mensagem, ou seja, o resumo do Evangelho nos versos 14 e 15. E nós vamos perceber que essa divisão desse prólogo do livro de Marcos, ela contempla a chegada do reino de Deus com Jesus, o Messias e Filho de Deus, João anunciando a necessidade de arrependimento e perdão por meio do batismo, o batismo de Jesus, que dá início à nova era do Espírito, e a derrota de Satanás por meio de Jesus no deserto. E nesse primeiro momento de exposição, o que nós vamos ver aqui é a ideia central. E a ideia central é a identidade de Jesus como Messias e Filho de Deus. O ponto central das boas novas que é anunciado aqui é Jesus, o Messias, que se revela como Filho de Deus, dando início à era do reino de Deus. E essa identidade é declarada primeiramente pela profecia do Antigo Testamento e depois pelo precursor messiânico, que é João Batista, a voz no deserto. E todas essas coisas estavam apontando para aquele que era o Cristo, o Filho de Deus. E é dentro dessa perspectiva que nós vamos falar um pouco a respeito desse primeiro verso e o que significa essas palavras iniciais quando Marcos começa o seu livro dizendo assim: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nesse verso aqui, ele está descrevendo a apresentação das boas novas do Evangelho. A mensagem inicial que o autor sagrado quer transmitir é que Jesus é o Messias e o Filho de Deus, sendo essa afirmação o âmago do Evangelho que está sendo pregado aqui. A palavra Evangelho costumava ser usada no mundo helênico para indicar uma boa notícia, como o nascimento de um imperador, uma notícia de uma vitória. O Novo Testamento, ao usar essa expressão, também tem essa mesma conotação, descrevendo uma boa notícia, que é a mensagem jubilosa da intervenção divina em um mundo de pecado, ao enviar seu Filho para oferecer salvação ao pecador. Essas são as boas novas. Isso que significa Evangelho. E Marcos faz a sua introdução dizendo ser Jesus o Messias e o Filho de Deus, que vem para estabelecer o seu reino definitivo, cumprindo todas as esperanças do Antigo Testamento. E o princípio desse Evangelho, como ele mesmo diz, apresenta esse rei davídico eterno como Filho de Deus. E aonde nós vemos esse rei davídico eterno nessas palavras? Quando ele chama Jesus de Cristo. Na realidade, o conceito que está por trás desse epíteto Cristo é o conceito de Messias, que em hebraico significa aquele que é ungido, e em grego ele é traduzido por Cristo. Então, quando ele diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ele está dizendo o princípio do Evangelho de Jesus, aquele que é o Messias. E nessa perspectiva, ele tem-se uma expectativa de uma monarquia davídica que seria restaurada, cujo personagem central cumpriria a esperança de um rei davídico eterno, que as Escrituras lá no Velho Testamento já apontavam. E algumas delas se encontram, por exemplo, no Salmo 110, verso 1, quando o salmista diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Lá em Isaías capítulo 7, verso 14, nós vemos essa esperança
ou a certeza desta esperança de um rei davídico eterno, quando diz assim: portanto o Senhor mesmo dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E lá em Isaías, ainda no profeta Isaías, capítulo 9, versos de 1 a 6, nós vemos isso de uma forma muito mais clara, quando ele diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além de Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado a este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasta ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando você rola a sua Bíblia e sai de Isaías capítulo 9 para Isaías capítulo 11, você vê mais uma vez essa promessa da esperança de um rei davídico eterno, quando ele diz assim, em Isaías 11:1, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E lá em Jeremias capítulo 33, verso 14 a 26, nós vamos ler só o verso 14 e 15, a palavra do Senhor diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Aqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E ela será chamada Senhor, justiça nossa. O quadro narrativo desenhado aqui por essas palavras revela a chegada de um rei que é precedido, esse rei davídico eterno, que é precedido, que iria sair do tronco de Jessé, da descendência de Davi, que é precedido pelo seu arauto, ou seja, o seu mensageiro, que é João Batista. A palavra Messias aqui significa aquele que é ungido, e era um termo exclusivo, reservado quase que exclusivamente como sinônimo de rei nas Sagradas Escrituras. Em alguns textos poéticos nós temos esse termo como paralelo de rei. Por exemplo, abra aí 1 Samuel capítulo 2, verso 10, quando ele diz assim: os que contendem com o Senhor serão quebrantados, do céu troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Essa expressão Cristo, que é traduzida aqui, que seria Messias no seu original, no original hebraico, era a palavra que era atribuída ao ungido do Senhor, e em geral essa palavra na Escritura, no Velho Testamento, era como um sinônimo de rei. Veja lá em 2 Samuel capítulo 22, verso 51, quando ele diz: é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, ou seja, o seu Cristo, ou seja, o seu Messias. E o Salmo capítulo 2 gira em torno disso, quando lá no verso 2 ele diz assim: os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Essas palavras, ou essas expressões são notáveis. O ungido do Senhor, ou o seu ungido, que se refere aos reis que andavam segundo o coração do Senhor, que eram estabelecidos por Deus. Eram títulos honoríficos que ressaltavam um relacionamento especial entre Deus e o seu ungido. E Messias, ou Cristo, como nós temos aqui,
é um título indicativo de um rei ideal, piedoso e reto. E a literatura de Salmos considera de modo todo especial o Messias como agente de Deus ou seu vice-rei, como é visto lá no Salmo capítulo 2, no verso 2 que acabamos de ler. No que diz respeito a esse ungido como rei, a sua tarefa estava centrada em um governo justo no contexto da graça divina, o que incluía a libertação da opressão dos seus inimigos. E é por isso que os judeus esperavam tanto um libertador político, porque foi isso que aconteceu no Velho Testamento. Reis que subiram como Davi, segundo o coração do Senhor, e conquistaram, destruíram todos os seus inimigos, e o seu reino tinha paz. E quando o Senhor se refere à paz que o povo tinha ali no tempo de Davi, isso era um sinal, uma sombra daquilo que o Messias, que o verdadeiro rei de Israel iria fazer. Ele ia destruir todos os inimigos do seu povo, porque ele também era um libertador. O quadro que nós temos nesse primeiro verso do Evangelho da narrativa de Marcos é o autor sagrado apresentando a origem ou o princípio das boas novas, que nesse livro começa com a chegada do rei de Israel, o libertador do seu povo. Esse Messias, rei ungido por Deus, é também o Filho de Deus, como diz Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E essa chegada se dá inicialmente por meio do seu arauto, João Batista, como precursor do Messias. João Batista dá início ao cumprimento da promessa de Isaías, ao preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. E é interessante porque a função que ele estabelece aqui, ele diz: eis que envio o meu mensageiro, o meu arauto. Era de um arauto ou um mensageiro, e o arauto ou o mensageiro de um reino, ele tinha o propósito de preparar o caminho para o rei e proclamar a sua vinda e a chegada daquele rei. Sempre essa comitiva real era antecedida por um arauto do rei, e como representante de um oficial, governador ou rei, ele trazia uma mensagem preparando para a chegada da comitiva real. E a mensagem, e quem o arauto representava era de importância primária, e ele mesmo tinha que permanecer em segundo lugar. E é isso que nós vemos lá em João capítulo 3, versos 28 e 30, quando ele diz assim: vós mesmos sois testemunhas que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. E aí no verso 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Muitas vezes algumas pessoas poderiam confundir o arauto com o próprio rei, mas ele era somente um mensageiro. Ele estava preparando o caminho para que o rei chegasse. E era interessante nessas comitivas, esses homens que iam à frente proclamando o caminho, eles não iam sós. Havia também uma preparação toda administrativa, porque o rei precisa passar. E ao passar, muitas vezes aquelas estradas elas não eram asfaltadas, existiam pedras no caminho, e esse arauto ele tinha a responsabilidade de aplainar esses caminhos, aquele caminho que o rei iria passar, ele vamos dizer assim, ele ia asfaltar aquele lugar para que o rei pudesse passar com dignidade. E esse arauto tinha a sua comitiva que auxiliava nessa empreitada, porque os caminhos precisavam ser aplainados, as rochas precisavam ser tiradas, porque o rei estava chegando. O arauto era aquele que fazia proclamações solenes relativas ao rei que viria, transmitindo mensagens da coroa, além de ser aquele que anunciaria a guerra e proclamaria a paz. O quadro traçado nesse verso, pela descrição de Marcos, apresenta um rei que vem ao encontro do seu povo, sendo anunciado inicialmente pelo seu arauto, preparando a chegada desse rei. O cenário real é traçado nessas linhas
pela expressão Cristos, que significa ungido, e em aramaico Messias, e o conceito de Messias, por vezes, assumia duas formas, do Messias de Israel régio e o Messias de Arão sacerdotal. E em geral as expectativas giravam em torno de um conquistador enviado por Deus, que derrota os inimigos de Israel e restaura a nação aos dias de glória, a glória de Davi. E esse rei em Isaías, ou seja, essa perspectiva daquele rei que liberta, é lançada sobre Ciro, porque Ciro ali em Isaías 45, ele é o libertador de Israel. Apesar de ser um homem ímpio, ele estava servindo como instrumento de Deus para trazer libertação ao seu povo. E o caráter de Ciro ali, nesse momento, representava um tipo de Cristo. Jesus cumpre esse Messias régio, pois ele vem como rei para libertar seu povo do cativeiro do diabo. E inicialmente ele derrota o seu inimigo por meio da tentação no deserto. Essa é a primeira indicação de que o reino de Deus vem com poder, porque ele derrota o inimigo no seu próprio domicílio. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, ele fez ali. Por isso que em outros evangelhos você tem, não sei se em Marcos você tem esse registro, provavelmente esse registro é logo no início dos evangelhos, quando o Senhor diz que quando um valente chega na casa de um outro valente, ele despoja todos os bens, ele mostra que é mais forte do que ele. E é isso que o Senhor Jesus Cristo faz aqui. Na sua primeira apresentação, na primeira apresentação do Evangelho, a palavra de Deus está mostrando que ele derrotou o seu inimigo ali no deserto. E o deserto, que nós vamos ver, é uma temática muito profunda e significativa na vida da igreja. Não é à toa que ele é repetido aqui várias vezes, e nós vamos ver isso quando formos expor os versos seguintes. Agora, uma coisa interessante, na questão de libertador, o povo esperava um libertador, um general, alguém que iria destruir os seus inimigos. E isso inicialmente acontece. Mas como isso acontece? Como é o caráter desse libertador? Ou seja, e que tipo de libertação é essa? E é isso que muitas vezes aqueles que eram alvo da profecia ou aguardavam o Messias não entenderam. O próprio João Batista não entende. A gente vê isso muito claro no Evangelho de João. Por quê? Porque esse libertador do seu povo, ele vai assumir uma forma de servo sofredor. Ele dá a sua vida em resgate do seu povo para satisfazer a justiça de Deus, e por isso ele recebe esse título de libertador. Mas nesse momento aqui, esse libertador, essa libertação é demonstrada por aquele que sofre no nosso lugar. Ele é o servo sofredor de Isaías. Nos seus capítulos 52, 13, 14 e 53, abra aí. E eu gostaria de ler esse texto, porque nesse primeiro momento o Senhor traz libertação por causa do seu sacrifício, por aquilo que ele sofre. Ele é o libertador, ele é o general, ele é o Senhor do exército. E com o seu sofrimento, ou seja, com a sua morte, ele destrói, ele liberta o seu povo das hostes do inimigo. E inicialmente os crentes daquela época não conseguiram entender. Nem João inicialmente pergunta: Senhor, eras tu mesmo que está para vir, ou haveremos de esperar outro? Por quê? Porque ele não vem e estabelece o seu reino imediatamente. Aparentemente ele não destrói os seus inimigos.
E aí João Batista, quando vê o Senhor Jesus, ele diz: será que é esse ou virá outro? E aí ele manda a resposta para o João Batista, que o reino de Deus estava avançando. Deus estava cumprindo o seu propósito libertador. Por quê? Porque os cegos viam, os coxos eram curados e o evangelho estava sendo pregado com poder. Veja o que Isaías capítulo 52, verso 13 e 14 vai nos dizer: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor é o libertador do seu povo, e ele traz essa libertação por meio do seu oferecimento, por meio do seu sacrifício, por ter oferecido a sua vida em nosso favor, e contar, ao mesmo tempo que ele contava com a bênção de Deus, a maldição de Deus estava sobre ele, por causa de você e por causa de mim. Ele é encarnado, ele se torna homem, e no seu próprio nascimento, ele nasce num lugar desprezível, já tomando sobre si a maldição do pecado que constava de ordenanças que estava sobre nós. E ele nasce num estábulo onde os animais vomitavam, comiam, regurgitavam, faziam as suas necessidades. E ele logo no seu nascimento ele é perseguido, ele há necessidade de fugir, e toda a sua vida, ao mesmo tempo que ele contava com a plenitude do Espírito, a maldição de Deus estava sobre ele, por causa dos nossos pecados. Ele estava levando sobre si as nossas iniquidades. E nós podemos comparar esse servo sofredor, esse libertador, que como libertador toma a posição de um servo sofredor, com os textos do Novo Testamento, de Marcos capítulo 8, verso 31, que diz assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Marcos capítulo 9, verso 30 e 31, diz assim: e tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. E lá em Marcos capítulo 10, verso 33 e 34, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Percebam que lá em Marcos capítulo 8, verso 31, diz que
era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. O trono sobre o qual Jesus se torna o Messias davídico é a cruz, como nós vemos em Marcos capítulo 12, verso 35 e 36, que diz assim: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, pois como ele é seu filho. E aqui nós vemos que o trono sobre o qual Jesus se torna o Messias davídico é a cruz. E ele entra em sua glória, não apenas na ressurreição, mas também em sua morte sacrificial. Veja aí Marcos capítulo 10, 45, o texto que nós acabamos de ler, na leitura continuada de João 17. Ele diz assim: agora chegou a hora de ser glorificado o seu Filho. Glorifica, Senhor, a mim, como eu glorifico a ti. Ou seja, a morte do Senhor representava também a sua glória. Veja aí em Marcos capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lá em Marcos 14, 24, ele diz assim: então lhes disse: isto é o meu corpo, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. E lá em João capítulo 12, verso 23 e 24, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele disse, a palavra de Deus diz, que a glória de Cristo foi a sua morte sacrificial. E por que a glória de Cristo representava a sua morte? Porque por meio da sua expiação substitutiva, ele seria glorificado pelo Pai. O Messias espiritual poderia agora salvar o seu povo, libertar o seu povo da escravidão, porque ele morreu pelos nossos pecados. Por isso ele seria glorificado em sua morte. O Messias, o libertador de seu povo, o rei de Israel, retiraria do poder das trevas aqueles que são seus. Ele era o libertador. Abra Colossenses capítulo 2, verso 15. Colossenses 2,15 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz representa a glória do libertador, que é por meio dessa cruz que ele liberta o seu povo dos seus pecados. E é isso que muitas vezes o leitor do Evangelho naquele tempo e até hoje não consegue entender. Por isso que nós muitas vezes exaltamos a cruz, ou seja, o sacrifício de Jesus, porque é nesse sacrifício que ele torna-se o libertador do seu povo. Porque inicialmente ele derrota Satanás e subjuga todo o poder do diabo. Isso é muito comum, visto aqui nos evangelhos, quando os demônios chegam diante dele e estremecem. E ele paga o preço diante de Deus, libertando o seu povo do cativeiro do diabo.
E por que isso? Porque os homens caíram nessa condição por causa dos seus pecados. Pois eles foram enganados pelo diabo e lançados para fora do paraíso, tornando-se agora escravos do pecado e oprimidos por Satanás. Quando o Senhor morre na cruz, Ele paga o preço, mas Ele não paga o preço para o diabo. Ele paga o preço para aquele que é o juiz de todas as coisas e que lançou o homem no inferno e que o encerrou debaixo do poder do inimigo. Calvino vai dizer que Satanás é o verdugo de Deus. Ele está debaixo do poder de Deus, porque foi Deus que lançou o homem no inferno por causa dos seus pecados, por causa do seu desprezo a Deus. E é esse mesmo Deus que providencia a salvação para todos aqueles que creem naquele que é o Filho, naquele que é o libertador. E nesse momento, a sua libertação representa a sua condição de servo e sofredor, cumprindo o papel que nós deveríamos ter executado em obediência irrestrita à lei de Deus. Por isso ele é chamado de segundo Adão. Mas não só isso, esse mesmo Messias e Rei é também o Filho de Deus. E esse é um dos temas principais de Marcos, e vai especificar um relacionamento singular com Deus. No Antigo Testamento e no judaísmo em geral, esse título raramente era usado para o Messias vindouro, embora houvesse fundamento para isso, como a gente vê em 2 Samuel 7,14, Samuel 2,7, e no Salmo 89, 26 e 27, que diz assim: Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Apesar dessa relação estar clara nesses versos, no Antigo Testamento, no judaísmo em geral, esse título de Messias não era, de Filho de Deus, não era associado ao Messias vindouro. Mas para Jesus e para a igreja primitiva, essa era uma designação fundamental que descrevia a natureza singular da sua intimidade com o Pai. Ele era Filho de Deus. Para Marcos, no seu Evangelho, a filiação de Jesus é o centro, é o ápice do Evangelho. E esse simples início do Evangelho de Marcos fala muito para os leitores desse livro. Por isso o arauto do rei davídico, o início do Evangelho que está sendo proclamado, começa com esse arauto preparando o povo para receber esse reino. Ele é a voz que clama no deserto. O povo precisava se preparar para receber esse rei e esse libertador. E como eles fariam isso? Se arrependendo dos seus pecados. O que o verso 4 vai dizer: apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Essa era a mensagem do arauto, porque o rei viria como libertador, libertando o seu povo da escravidão do pecado. E como libertador, ele viria inicialmente como servo sofredor para fazer expiação pelo seu povo. Como servo sofredor, ele assumiria o nosso lugar e pisaria na cabeça da serpente um golpe mortal. E ele viria para pelejar por nós, mas para oferecer sua vida em resgate para Deus do seu povo. Seria um golpe nas hostes do inimigo. E a mensagem do Evangelho é essa, é a mensagem de salvação, e é endereçada a um povo escravizado pelo pecado e condenado à morte eterna. Por isso é chamado de Boas Novas. E João Batista, como arauto e mensageiro desse reino,
deveria preparar o coração do povo para a vinda do Messias. E como é essa preparação? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Esse rei é Jesus. Seu nome significa salvação. E acrescenta-se a isso o título de ungido, ou seja, o Messias Cristo, o Rei Cristo, o Rei ungido. E esse título indica que ele leva esse nome, porque ele foi ungido, ordenado pelo Espírito Santo. É por isso que no início dos evangelhos, e no início do evangelho você vê o batismo aqui do Senhor Jesus, e num outro evangelho, ele diz assim que ele tinha a plenitude do Espírito, ele era pleno do Espírito, como ungido do Senhor. E se você lembra que no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele capacitava determinadas pessoas para determinadas tarefas, como foi Saul, que o Espírito saiu dele. E aí, algumas pessoas acham que nessa situação, né, ele perdeu a sua salvação. Na realidade, Saul nunca foi um homem crente verdadeiramente, mas o Espírito de Deus o capacitou ordinariamente para assumir aquela tarefa de rei de Israel. E a ideia é que esse rei, ele tem esse espírito para proclamar e para vencer e para libertar seu povo, fazer o rei do seu povo. E é por isso que logo no início do evangelho de Marcos, dos outros evangelhos, essa marca indelével é apresentada. Mas Jesus, diferente de todos os outros, ele tinha plenitude desse espírito, porque ele era o próprio Deus. E aí, como ungido, ele também foi separado e qualificado como profeta, sacerdote e rei, para que pudesse cumprir a tarefa de salvar o seu povo para a glória do Deus triuno. E ao nome de Cristo ele acrescenta o Filho de Deus. Por quê? Porque Marcos atribui qualidades e atividades divinas para Jesus, revelando que o autor considerava o Salvador como sendo de fato o Filho unigênito de Deus, em seu sentido trinitariano pleno. Ele era a terceira pessoa, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, o Filho de Deus. E é dessa forma, queridos, que o Evangelho de Marcos se inicia. Se inicia dizendo que o reino de Deus era chegado e que o seu rei, Senhor sobre todas as coisas, estava entre nós, e que a promessa do Velho Testamento desse rei Messias, desse rei libertador, iniciava-se naquele momento com a pregação de João Batista. Nós temos muitas coisas a ver aqui a respeito do Evangelho que é pregado aqui em Marcos. Nós vamos nos surpreender da grandiosidade que significa esse Evangelho, e que o centro desse Evangelho, como centro de toda a vida e de toda a humanidade, de toda a existência, se limita a apenas uma pessoa. E essa pessoa é Cristo, como diz a Escritura, como diz Romanos capítulo 11, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Ele é o Deus Todo-Poderoso, na segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, enviado pelo Deus Pai e capacitado pelo Deus Espírito Santo para cumprir todo o desígnio de Deus na vida do seu povo. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso,
Queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, pelo início dessa exposição, e te pedir, ó Senhor, que o Senhor esteja nesse tempo que estaremos expondo o Evangelho de Marcos, ó Pai, abrindo os nossos corações, ó Senhor Deus, abrindo o nosso entendimento e conhecendo a tua palavra plenamente nas nossas vidas, ó Pai. Que possamos, ó Senhor Deus, e temos a certeza que seremos abençoados por essa exposição e que iremos crescer, e que o nosso entendimento, o nosso amor se multiplicará por reconhecer aquele que é o Senhor das nossas vidas, Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Todo-Poderoso, encarnado, que estava no meio dos homens, que se manifestou nesse mundo e que está presente na vida da sua igreja, como Salvador e Libertador do seu povo. Te agradecemos por isso, ó Pai, porque somos alvo, Senhor Deus, de tudo isso que Marcos, ó Senhor Deus, está relatando e narrando, e das maravilhas que Deus fez e continua fazendo na vida da sua igreja, Pai. Aguardamos aquele dia em que seremos recebidos agora por aquele que é Senhor de todas as coisas, que conquistou todas as coisas para que nós também pudéssemos conquistar ou sermos conquistados pelo reino de Deus. Te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.